Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é muito importante e de graça a sua inscrição. Clica uma vez nesse botão aqui, confirma a sua inscrição, você que vai acompanhar o jogo hoje aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, é tudo de graça, tá? E habilite o sino das notificações, beleza? Hoje, Palmeiras e Vasco, direto do Allianz Parque, aqui no canal Vasco Connection, transmissão para você ao vivo, então se inscreve, pega o link do canal, manda nos grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram, manda para todo mundo, já somos já chegando a 104 mil inscritos aqui, transmitindo os jogos do Vasco, falando de Vasco todos os dias, então compartilha com geral e vamos com tudo. Esse vídeo aqui é um oferecimento da PagBet, tá? Parceira aqui do canal Vasco Connection. Aqui embaixo tem o cupom da PagBet, tá? Você que vai fazer uma fezinha, gosta de fazer uma fezinha e tal, use o cupom do canal Vasco Connection e se inscreve lá na PagBet, porque também é muito fácil, né? Tipo assim, R$1 você já consegue estar fazendo sua casadinha, sua fezinha e tal. Vamos apostar no Vasco hoje contra o Palmeiras, utilizando aqui o cupom do canal para dar sorte, né? Do canal Vasco Connection junto à PagBet, tá certo? PagBet, acertou, tá pago. Aqui embaixo, link fixado. Bom, pegando aqui o outro telefone para comentar, né, sobre esse jogo contra a equipe do Palmeiras. Olha, gente, a novidade foi a ausência do Figueiredo no banco de reservas, né? Mas uma coisa também fica clara para mim, tá? Para o Eduardo. O técnico Ramon Dias não tem historinha, não. Ele vai realmente para cima, ele barra o jogador, que na semana passada foi o Puma Rodrigues, em outros momentos aí o Carabarral não quis utilizar, ele falou, ó, pode emprestar, pode vender e tal. Outros jogadores que estão saindo também do Vasco, aí ele não vai utilizar outros jogadores, que é uma informação que eu, Eduardo, recebi, e tem que ser assim. Mas, independente disso, vamos falar de dispensa de jogadores ou contratações, não tem mais contratações, até porque não tem mais. Eu vou falar sobre alguns atletas, na verdade, alguns atletas não, os atletas convocados para o jogo contra a equipe do Palmeiras. Eu vou passar toda a relação para vocês, depois vou falar sobre o provável Palmeiras e o provável Vasco também. Tá? São os seguintes jogadores: Alex Teixeira, Barros, Capasso, Gabriel Peck, Galarza, Ivan, Jair, Léo Jardim, Luca Orejano, que volta ao time, não sei se volta ao time, mas briga por posição, vamos falar sobre isso. Lucas Piton, Maicon, Marlon Gomes, Medel, Paulinho, Praxedes, Puma Rodrigues, Robson Bambu, Rossi, Sebastião, Serginho, Verrete, Zé Gabriel e Zé Vitor. Esses jogadores foram convocados para o jogo hoje, às 6h30 da noite, contra o Palmeiras, com transmissão aqui do canal. Vasco enfrenta o Palmeiras num jogo daqueles, tá certo? Bom, falando sobre isso, muita gente falou, pô, Eduardo, será que dá? É o Palmeiras, é fora. Qual o provável time do Palmeiras? Qual o provável time do Vasco? Ontem tivemos o início da rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo empatou no Maracanã, aliás. Maracanã, a rede rasgada de um dos gols lá do Maracanã ontem, rasgada mesmo, o cara tava lá costurando a rede. É culpa do Vasco também, né, o consórcio? Né, Fluminense? É culpa do Vasco também. E o Corinthians empataram 0x0, Internacional e Flamengo, e o Corinthians enfrentou a equipe do Goiás na arena, lá na Arena Corinthians e tal, e empatou também por 1x1. Ou seja, gente, a tabela tá boa pro Vasco, tá? A tabela tá boa pro Vasco, tá? Depende só do Vasco. O Vasco está a 5 pontos para sair ali da zona de rebaixamento com um jogo a menos. O Vasco começou o retorno assim como começou o primeiro turno. Venceu o Atlético Mineiro lá e empatou com o Palmeiras aqui, na verdade, depois de estar vencendo por 2x0 já. Ou seja, esse jogo contra o Palmeiras vale muito. Eu preguei aqui ontem. Precisamos pontuar. Um exemplo, o Vasco está com 16 pontos, né? Vamos lá, o primeiro, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir a tabela aqui, antes de comentar, antes de falar sobre o time, deixa eu abrir a tabela de classificação para passar para vocês aqui, vamos lá. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Bahia, com 21 pontos, ou seja, o Bahia joga hoje na realidade, contra a equipe do Botafogo aqui no estádio Newton Santos. E o Vasco enfrenta o Palmeiras fora, mas tem um jogo a menos contra o América. Uma vitória contra o América
né? Tipo assim, se o Vasco tivesse vencido o América, Eduardo, o Vasco estaria hoje com 19 pontos e uma vitória tipo assim, uma vitória simples hoje contra o Palmeiras, tiraria o Vasco da zona de rebaixamento. Ou seja, esse jogo a menos vai estar fazendo a diferença sim no turno, né? E daí o Vasco precisa só depende dele, dá para vencer. E o campeonato tá tão disputado, tipo assim, tá tão, tipo, ninguém disparou. Um exemplo, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro tá na 11ª colocação com 27 pontos só. O Cruzeiro, 12º colocado, aqui é a classificação para a Sul-Americana, é 25 pontos só. Então, assim, dá para chegar, mas primeiro, pezinho no chão para sair da zona de rebaixamento. Depois que sair da zona de rebaixamento, a gente começa a ver, vamos ver o que vai dar. Dá para chegar em algum lugar, tá certo? Então, hoje, tá? Para finalizar a rodada de hoje, tem jogos aqui interessantes para o Vasco. Hoje de manhã, Bragantino contra o Cuiabá, 11 horas da manhã. À tarde, Botafogo, Bahia, jogo que interessa ao Vasco. Atlético Mineiro e Santos, jogo que interessa ao Vasco. América Mineiro e São Paulo. Palmeiras e Vasco, esse aqui interessa muito mais, né? A vitória do Vasco contra o Palmeiras. Fortaleza e Coritiba, jogo que interessa ao Vasco. Atlético Paranaense e Fluminense. E Grêmio e Cruzeiro, tá certo? Fechando aqui a rodada de hoje do Campeonato Brasileiro. Então, assim, gente, eu realmente, eu tenho uma esperança muito grande. Vamos sair dessa situação. O Vasco começou a jogar um futebol mais redondo, a vontade dos jogadores mudou. O Vasco hoje tem um padrão de jogo, tem jogadas ensaiadas. O técnico Ramon Dias já sabe o jeito do Vasco jogar. Já temos um esquema tático montado, que é o 3-5-2 sempre. Às vezes vira 4-4-2 e até 3-5-1. Né? Muitas das vezes, porque é o jeito dele, ele muda o time durante as partidas, tipo assim, dentro de campo, ele muda o jogador de posição e tal, o jogador sabe o que tem que fazer, e isso é muito legal no técnico Ramon Dias, tá certo? Bom, mas vamos enfrentar uma equipe muito complicada, muito difícil. Eduardo, qual o problema do Palmeiras hoje? Eu acho que foi a viagem, né? O Palmeiras realmente veio de Pereira, né? Enfim, deu um problema na aeronave da Leila Pereira. Depois o Palmeiras teve que fretar um ônibus. Parece que é uma região com muitas montanhas. Aí é um lugar muito perigoso também. Aí o Palmeiras fretou um ônibus até chegar num avião e tal. Os jogadores passaram muitas horas viajando e com certeza ficaram cansados, né? Então tiveram só o dia de ontem para treinar ou descansar, né? Da viagem, que é realmente muito desgastante, para enfrentar o Vasco hoje às 6h30 da noite. Qual o provável time do Palmeiras, tá? Mesmo assim, é uma equipe forte, entrosada, e o Vasco precisa ficar atento e o Vasco precisa ficar ligado. Você concorda comigo? Se inscreve aqui embaixo, sobe o like. Provável time do Palmeiras: o Everton, Mike, né? O Gomes, Luan e Vanderlan, Gabriel Menino, Richard Rios e Rafael Veiga, Arthur, Breno Lopes e Hendrick. Tá? Alguns jogadores devem ser poupados pelo técnico Abel Ferreira, tá certo? Já a equipe do Vasco, uma equipe que realmente tem jogadores como Verratti, jogadores realmente que chamam a atenção. Gente, desculpa. Tipo assim, nós temos jogadores realmente que dá para chegar lá. Dá para chegar, dá para fazer frente com o Palmeiras lá dentro. Eduardo, vai ser difícil? Claro que vai. Né? Eu não estou dizendo aqui que vai ser fácil. Mas se jogar certinho ali, encaixado, time com padrão de jogo, esperando, o Palmeiras sai para o jogo, não adianta, propõe o jogo, o Vasco é um contra-ataque muito rápido. Então, assim, provável Vasco: Léo Jardim, o Robson, Medel, Zé Vitor, que deve ser o titular, ou Capasso, ou Maicon, ou Miranda. Tem um monte de dúvidas aqui pro lugar do Léo, zagueiro Léo, que não joga porque está suspenso, tá? No jogo passado, o senhor Braulio da Silva Machado, sem o Léo fazer nada, né? Então, de olho na arbitragem hoje, que hoje é o Wilton Pereira Sampaio. Então, vamos ficar atento, tá? Apita o jogo. Então, vamos lá. Qual o provável, qual a melhor opção aqui para você? Você escolhe aí, comenta aqui embaixo, tá? Pro lugar do Léo, na realidade. Vamos lá. Zé Vitor, Maicon, Capasso ou Miranda, tá certo? O Puma também pode voltar à posição de origem dele, que é a lateral direita, e o Robson Bambu fazer a função dele, que é zagueiro. Né? Ele pode fazer isso também. Se essa for a sua opinião também, você comenta aqui embaixo, tá certo? Então, assim, realmente é uma situação que é pra gente ficar atento. Eu já tô nervoso, né? Porque é o jogo, vou transmitir o jogo aqui. Tem um pré-jogo 2 horas antes do jogo, tem pré-jogo aqui. Temos o jogo e depois o pós-jogo, tá? Então vem comigo que aqui é muito mais legal, tá? Se inscreve aí. Bom,
Falar agora sobre o Payet, né? Payet que cumpre a suspensão que ele trouxe junto com ele lá da França, né? Tipo assim, o Vasco foi realmente muito rápido, conseguiu inscrever o jogador e tal, publicou, tá no bid da CBF, cumpre hoje o jogo de suspensão e semana que vem contra o Bahia, esperamos o Payet em campo com a camisa do Vasco, enfim, fora o jogo contra o Bahia. Então, assim, é um jogo difícil, um jogo confronto direto, né? O Vasco precisa vencer. Agora, realmente, a onça bebe água, porque o time do Vasco está entrosando, está ganhando corpo, sem euforia, mas as coisas estão acontecendo. Tá? Não estou, tipo, Eduardo, tá muito. Não. As coisas estão acontecendo, eu estou gostando. E realmente, ó, o Verratti hoje no ataque é uma preocupação para a equipe do Palmeiras. O Gustavo Gomes, um zagueiro alto, né? Tipo, vai ter um problemão hoje, porque ele sobe muito e o Verratti também. Né? É muito bom nas jogadas aéreas. Ou seja, vamos esperar. Medel no meio-campo é um cara realmente que chama atenção, tá na capa aí. Medel é um cara que eu Eduardo, tipo assim, olha, que jogador. Que jogador que o Vasco contratou ali pro meio-campo. Na verdade, hoje atua como zagueiro, né? É um cara realmente com muita liderança, muita raça, muita vontade, muita determinação. E, ó, tá representando demais esse escudo, hein? Tá representando demais a nossa camisa. Tá certo, galera? Então daqui a pouco eu volto. Tá? Então o time do Vasco é esse, do Palmeiras é esse também. Não vai fugir muito disso, não. Tá certo? Se inscreve aqui embaixo. Daqui a pouco tem transmissão. Conto com você aqui no canal. Repito aqui, é tudo de graça. Inscrição, seu like, compartilha aí com geral. Vamos com tudo para cima dos caras, porque hoje o bicho pega. Clássico que já decidiu o Campeonato Brasileiro, clássico que já decidiu Copa Mercosul e muito mais, tá certo? Então é isso, galera. Deixo aqui um excelente domingo a todos. Ó, um beijo na cruz e na camisa, na verdade, mais amada do planeta Terra. A camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.